Fala, projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Mais uma vez, estou fazendo um vídeo aqui no carro. Eu pretendo fazer vídeos mais assim, mais de forma natural, falando sobre algum assunto, sobre algum tema relacionado a projetos elétricos. E um dos assuntos que eu mais recebo de pergunta aqui é sobre aterramento. Se eu não puder fazer um anel em volta na edificação, Moacir, se eu não puder fazer um anel em volta na edificação, como que eu faço o aterramento da minha edificação? Posso usar o aterramento do meu padrão de entrada? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem dois aterramentos numa edificação. Essa é a primeira coisa, dois aterramentos. O primeiro aterramento é o aterramento funcional. Esse aterramento tem o único objetivo de deixar o neutro no potencial mais próximo possível de zero. Toda a rede de distribuição que você vê, ó, essa rede, filma aí, produção, essa rede de distribuição aí, ó, rede de distribuição aérea 3,8 kV aqui na cidade de Goiânia, ou qualquer cidade do Brasil. Toda a rede de distribuição, ela é aterrada. Algumas redes pedem para aterrar um neutro de baixa tensão, que passa bem na baixa tensão, a cada 200 metros. Outras redes pedem para aterrar um neutro a cada 400 metros. E além desse aterramento do neutro, que acontece na própria rua mesmo, desse neutro de baixa tensão, acontece também o aterramento do neutro no padrão de entrada de qualquer edificação. Seja essa edificação alimentada via uma subestação, seja essa edificação alimentada via baixa tensão da rede de distribuição. Então o neutro, naturalmente, em toda rede, ele é aterrado. Por quê? A gente não pode ter potencial no neutro. Se eu tiver uma potência no neutro, uma tensão no neutro, seja de 4, de 5 volts, o que acontece é que vai haver uma diferença de potencial com a fase. Havendo essa diferença de potencial com a fase, entre a fase e o neutro, se a fase em relação ao neutro tem 220 e o neutro tem um potencial de 3, 4 volts, a gente vai ter uma tensão menor que chega na edificação. Então essa é a ideia de ter um primeiro aterramento no ponto de entrada que a concessionária de energia manda. E a gente tem que estar sujeito à concessionária de energia de acordo com o item 1.7 da NBR 5410. Então essa é a primeira coisa. A gente tem que ter o aterramento funcional. Depois do aterramento funcional, essa linha, juntamente com o neutro, que linha elétrica é a junção de infraestrutura com fase, neutro e proteção. E muitas vezes sem proteção, né? Vai só a fase do neutro. Essa linha elétrica chega na edificação e encontra um determinado barramento que é chamado de barramento de equipotentialização principal, que tem que estar junto ou próximo ao ponto de entrada. Nesse barramento de equipotentialização principal é que eu vou fazer a derivação de um condutor que chama condutor de aterramento, que vai ser o cara que vai interligar o aterramento da minha edificação. Essa é a ideia de um aterramento de edificação. Então, o aterramento do padrão de entrada é um, o aterramento da edificação é outro. E esse aterramento da edificação é justamente o aterramento que a NBR 5410 fala no item 64111. Nesse item 64111, ela vai dar 4 exemplos de aterramento que são melhores e mais, como que eu posso dizer, efetivos no aterramento de edificação. Dentre esses, o primeiro que ela fala e utiliza a palavra preferencialmente é utilizar a armadura de concreto das próprias fundações. É o melhor aterramento do mundo, a armadura de concreto das fundações. Segundo aterramento, pelo menos um anel em volta, um anel que fala é um cabo de cobre nu, em volta, lá nas fundações também. Terceiro, no padrão, no meio das fundações, ainda não mais acima um pouco, um anel em volta. E por último, um anel em volta à edificação. Então, se eu não usar a armadura de concreto das fundações, eu tenho que trabalhar com o anel em volta, ou nas fundações, ou no nível das fundações, ou um anel em volta da edificação. E poucas vezes ela fala de haste de aterramento, se necessário. E aí muita gente fala: Moacir, eu não consigo fazer o anel em volta nas edificações. Vamos fazer um exemplo, produção? Mostra aqui na rua, ó. Mostra aqui na rua. Como é que eu vou fazer um anel em volta nessa edificação aqui, ó? Tá, para alugar. Como é que eu vou fazer um anel em volta aqui? Muita gente vai utilizar o aterramento próprio padrão de entrada, como o aterramento da edificação. E eu vou falar para vocês, como que eu faço um anel em volta dessas edificações? Pessoal, quando a gente tem esse caso,
Eu também vou fazer um projeto, eu não utilizo aterramento padrão. Eu faço um anel em volta no limite dessa edificação a uma profundidade de 0,5 metro. Tem que ser feito, não tem esse negócio de não dá para fazer. Lógico que dá para fazer. Se for feito antes da elaboração do projeto, dá para fazer sim. Dá para fazer. Pelo menos a gente usa isso. E se não der, no momento da construção, a gente usa as armaduras das fundações, pelo menos no radier. Então, projetista profissional tem que projetar conforme normas. E projetar conforme norma é isso. Filma aquele prédio lá. Filma esse prédio aí, um dos maiores prédios de Goiânia. É o edifício Orion. Como é que foi feito o aterramento dele? Utilizando a armadura de concreto das fundações. Não existe outra opção, pessoal. Não existe outra opção. Tem que se utilizar. Como é que eu vou fazer um anel em volta numa edificação dessa? Dá para fazer? Dá. Mas olha o tamanho dessa estrutura. Eu tenho uma gaiola de Faraday perfeita nessa edificação se eu utilizar a armadura de concreto. Pilar, laje. Maravilha. Então tem que ser feito dessa forma. Esse aí é um aterramento que eu conheço. Foi feito assim, desse prédio. Mostra de novo esse prédio aqui, produção. Olha aí. Utilizando a armadura de concreto das fundações. Tá? Então, muita gente pergunta pra mim: Moacir, quando não dá pra fazer o anel em volta, faz o máximo possível pra fazer esse anel em volta. Vou dar uma dica pra você, que a própria NBR 5419, que é a norma de SPDA, fala pra gente. Tô trabalhando com anel dentro da edificação, que é o ideal quando eu tenho edificação colada. Não deu para usar a armadura das fundações, vou fazer um anel em volta. Tô fazendo um anel em volta dessa edificação, eu vou fazer o seguinte. Esse anel com cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados, 7 fios, normatizado, ele vai ter que estar ou sobre uma camada de asfalto de 5 centímetros ou uma camada de brita em todo o percurso dele de 20 centímetros. Fazendo isso, eu minimizo os riscos de tensão de passo. Minimizo em quase 100%, não posso falar 100%, mas em quase 100%, os riscos de tensão de passo. Então, quando eu utilizo um aterramento dentro da edificação, eu sempre faço dessa forma. Eu utilizo 20 centímetros de brita, além dele estar numa vala, a 0,5 metros. Eu utilizo 20 centímetros de brita ou 5 centímetros de asfalto no percorrer dessa malha de aterramento. Aí eu vou garantir um aterramento mais efetivo dentro da minha edificação. Mas sim, eu preciso fazer o sinal em volta. Não tem esse negócio de quando não dá, quando não pode. Tem que ser feito. Esse é o melhor aterramento de todos, porque esse aterramento ele pensa justamente na distribuição de corrente quando ocorre uma falta. E isso é essencial para a segurança, tá certo? Mas sempre priorize a armadura de concreto das fundações, beleza? É essa o vídeo que eu queria fazer aqui para vocês no meio da correria. Tamo junto, um grande abraço. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo, tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito. Se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e deixe seu comentário se você gosta desse formato de vídeo assim mais informal. Aqui na rua é legal que a gente pode mostrar vários exemplos, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.